Boa tarde, mulher. Boa tarde. Tudo bem? Cheio de gracinha, né? Vou aí te filmar que aí você vai ver. Tarde, vamos chegando. Boa tarde. Oi, Ivileide. Cleide Souza, Vani, Margarete. Boa tarde, mulher. Vamos fazer um porta-máscara que já tá uma novela. Esse porta-máscara. Nadi, boa tarde. Leide. Clara. Cadê Mariana? Clara, deu um descansinho. Mariana tá fazendo sucesso aqui, né? Todo mundo falando que ela é uma fofura. Elisa. Lori. Ana Arteira. Leandra. Mulher, o que aconteceu? Eu gravei essa aula desde a semana passada, porém, metade da aula ficou sem áudio. E aí eu ia colocar no YouTube, mas como eu não tô tendo tempo de gravar, né? Então eu resolvi fazer o ao vivo, que aí já fica aqui pra vocês, porque, né? É uma peça bem legal. Você que quer fazer, ó, esse aqui é um modelinho, tá? O que acontece? Meu filho, ele... Ai, mãe, eu fico confundindo, eu não sei onde é que coloca, se é da mesma... Mesmo trocando a cor do zíper. O que eu fiz, então? Um lado eu fiz com o zíper e o outro, para colocar sujas, eu coloquei um botão. É muito prática essa peça, muito rapidinha de fazer. E aí a gente vai usar os materiais básicos que geralmente você tem aí no seu ateliê. Aqui eu tô usando cristal, gramatura 0,30. Você vai usar acima de 0,30, tá? Não abaixo. Porque a gente vai ter muita pressão, né, nessa peça. Eu vou te dar uma dica pra gente poder pôr o botão aqui. Tem várias dicas, é uma peça super simples, mas tem várias técnicas aqui que vai te ajudar bastante, tá bom? Então, se você tem dificuldade em costurar plástico, viés, fica comigo que a gente vai desmistificar tudo isso, tá bom? Aproveita, clica aqui no aviãozinho e convida uma amiga sua pra vir costurar com a gente, tá bom? Já vamos compartilhar, eu fiz várias. Eu fiz essa aqui, ó, vermelha, com viés. E aí você vai poder usar o viés que você tiver. Essa agora eu vou fazer com viés Boneon. Por quê? Muitas meninas estavam me perguntando, Ana, dá pra fazer com viés Boneon? Dá. E eu vou fazer com ele agora, tá bom? Então vou usar aqui viés Boneon, mas você pode usar esse viés aqui, esse tipo de viés, qualquer viés, até o próprio viés do próprio tecido, tá? Ó, estava vendo uma aula minha de 2018. Ah, então hoje vai ser o dia. Peraí que entrou uma chamada, já tirei. Ó, esse aqui eu fiz com o Boneon, ó. Esse aqui é um viés Boneon, olha como fica bonito também, tá? Eu gosto muito desse pesponto destacado aqui, ó. Por isso que eu sempre uso a linha da mesma cor, porque eu acho muito bonito, né? Mas aí fica a seu critério. Ó, fiz a verdinha aqui. Aqui, ó, eu fiz a borda dele arredondada, ó, tá vendo? Que também é uma opção, se você quiser, ó, fica até bonitinho. Fiz uma alcinha aqui, ó, coloquei um ilhós, todos do mesmo jeito, tá? Então, vamos ver, ó, vamos fazer... Ah, esse aqui, ó, eu fiz com aquele viés de melancia, que é muito legal, ó. Ficou muito bonito, eu fiz ele azul, ó. Tem esse aqui também, ó, no xadrezinho, azul xadrez. E esse aqui, ó, amarelinho com rosa. Olha que bonitinho que ficou também, tá? Então, materiais básicos, eu deixei lá nos meus stories a lista de material, mas vou falar aqui pra vocês de novo, tá bom? Vou descer aqui um pouquinho. Vocês preferem que eu tire os comentários? Me falem aí. Se atrapalhar, eu vou tirando, tá? Me falem aí. Está bem, graças a Deus, tá trabalhando, porque mesmo operado, a gente bota pra trabalhar aqui. Ele tá com as pernas impossibilitadas, né? Mas os braços estão funcionando, então, ó, tá até barulhinho de grampeador que ele tá etiquetando tudo ali pra gente. Não é, gente? Não, que isso, ficar todo mundo aqui trabalhando e ele ali só na Netflix? Não pode, né? Respeita o doente. Eu tô respeitando o doente, a gente tá deixando o doente não cair na monotonia, né, gente? Gente, ó, vou tirar os comentários aqui, então, por enquanto. Enquanto a gente estiver na aula, eu vou desativar os comentários pra ficar mais fácil de visualizar. Mas não deixa de compartilhar essa aula, tá bom? E vai mandando coraçãozinho pra mim, porque agora, como não tem comentários na tela, a única coisa que eu consigo saber se vocês estão gostando não são os corações, tá bom? Então, o nosso código aí é os corações. Então, eu vou precisar aqui, ó,
de um plástico cristal, eu cortei nas medidas de 23 de largura por 26 de comprimento. Então, uma vez 23 por 26, uma vez 15 por 26, esse aqui é o cristal 0,30, tá? Um zíper de aproximadamente 28 centímetros e o viés. Esses são os materiais que nós vamos utilizar. Para começar aqui, a gente vai passar aqui o viés. Eu vou usar o viés Boneon. Ele é bem molinho, ó. E ele tem um vinco aqui no meio, ó. Pra quem não conhece, ele tem um vinco. Então, ele facilita na hora da aplicação. Ele fica bem legal. Aqui, ó. Aonde eu tenho a largura de 23 centímetros, eu vou aplicar o meu viés. Então, eu vou encaixar ele aqui. Eu já gosto de levar ele pra máquina dessa forma, bem encaixadinho. Então, eu encaixo aqui o meu viés. Tá longe? Vou tentar trazer vocês mais perto aqui, ó. Pra que vocês vejam bem aqui, ó. Melhorou? Tá sem os comentários. Então, ó, já vou... eu gosto de usar um ponto 4, 3,5, porque aqui, o ponto muito miudinho, ele não dá tanto destaque. Então, ó, um ponto número 4 vai ficar assim, olha só que bonito. Então, ó, de um lado que eu tenho na medida de 23 e do outro a mesma coisa. Já venho aqui, ó, encaixo o meu viés. Esse porta-máscara, mulher, é muito, muito rapidinho de fazer. Você consegue uma produção e é muito gostoso também, porque por mais que a gente tá costurando plástico, o viés, a gente tá costurando em cima do viés, então ele não atrapalha. Olha lá, passei aqui dos dois lados do meu plástico cristal na medida de 23 por 26. Vou pegar aqui já o meu plástico que vai ser o bolso. E o que que acontece? Eu recebi algumas dúvidas, Ana, mas o cristal em si, se ele não for duplo, não corre o risco de na hora que eu tiver, né, da criança tá abrindo, porque isso aqui a gente vai fazer várias pressões, né? Ó, não vai rasgar o meu plástico, não vai, tá, mulher? Por quê? Esse plástico aqui, ele é uma gramatura 0,30, que já é uma gramatura ok, ele tem uma resistência. E a gente vai estruturar esse plástico com o nosso viés. Então, eu vou ter aqui, ó, 3 camadas. Eu tenho plástico e eu tenho 2 camadas aqui, ó, 2 abas do meu viés. Exatamente aqui é onde a gente coloca o nosso botão, ó, tá vendo? Então, a pressão da sua peça, aonde a sua criança, né, a criança vai ter a pressão na peça, ela vai estar estruturada. Então, não tem problema de soltar ou rasgar essa peça. Pode ficar tranquila quanto a isso. O que que você precisa, o cuidado que você precisa fazer para ter um resultado bem legal. Tá vendo aqui, ó? Eu vou colocar exatamente a parte do meu plástico aqui em cima, ó, bem rente ao meu viés. O plástico, ele precisa estar totalmente dentro do meu viés aqui, para que eu não perca essa estrutura, tá? Então, é um reforço que a gente vai dar aqui. Então, o viés aqui, no caso, ele não é só decorativo. Ele tem uma função aqui. Então, eu não posso colocar o viés no meio, o plástico no meio do viés. Eu tenho que colocar ele bem certinho aqui, tá? Ó. Porque ele também vai me servir de estrutura. Ó, aqui eu já dou 2 costuras, que é para reforçar ainda mais a nossa peça. E aqui, ó, como eu tenho plástico, então eu costurei o plástico 2 vezes aqui. E ele tá totalmente estruturado dentro da minha peça. Olha lá como ficou bonitinho, tá? Então aqui, ó, o nosso bolso já está pronto. Vou reservar o meu bolso. Vou pegar aqui o meu tecido principal e já vou vir colocando o meu zíper. Outra dica que eu quero dar pra vocês, mas agora eu vou tirar aqui pra mostrar bem de pertinho pra vocês. Deixa eu só tirar aqui do tripé pra eu mostrar aqui uma coisinha pra vocês. Vou virar a câmera. Ó, tá vendo aqui? É muito... Eu falei isso nos meus stories essa semana.
É muito feio quando a gente vai fazer a colocação do zíper e ele fica baloado aqui, ó. Fica uma parte alta, outra parte baixa, ele fica assim, ó. Tá vendo? É muito feio quando acontece isso na nossa peça. Para evitar esse tipo de coisa, o que a gente pode fazer? Tem alguns zippers, ó, que é o caso desse, que ele mostra exatamente onde eu tenho que costurar. Que é aqui, ó, tá vendo? Porque ele tem o limite para que eu possa passar o meu cursor. Nesse caso, não são todos os zippers que vão ter essa marcação. Para isso, o que eu faço? Eu sempre vou pelo meu calcador. Tá vendo aqui, ó, que essa parte do meu calcador, ele tá bem encostado no meu zíper, no carrinho do meu zíper, e o meu viés, ó, tá bem na beiradinha. Quando eu começar a costurar, ele vai me dar a distância exatamente. Deixa eu tentar costurar aqui, ó. Ó. Tá vendo? Ele não deixa correr o meu zíper, e ele vai ficar sempre do mesmo tamanho aqui. Então, dessa forma aqui, você vai ter um acabamento perfeito, que vai ficar assim, ó. Sempre a mesma medida, ó, tá vendo? Que a gente tem a mesma medida entre o viés e o zíper, ó, tanto de cima para baixo quanto de baixo para cima. É sempre a mesma medida usando essa dica aqui. Com isso, a gente tem sempre um acabamento. Seja uma peça simples, ela vai ter sempre um acabamento perfeito, tá? Não importa qual tipo de peça que você tá fazendo, né? Se é grande... Deixa eu só ativar aqui um pouquinho os comentários. Deu uma caída. Comenta aí pra mim se tá tudo normal, que pra mim apareceu conexão fraca. Vou tirar os comentários já, só quero saber se tá tudo certo. Castigo fazer ele pra trabalhar. Aí o Renato tá falando que é castigo porque eu coloquei ele pra trabalhar. Não é não, né? Então deixa eu desativar o comentário de novo. Então são dicas bem simples, mas que no final a gente tem um resultado muito bom, tá? Ó, fiz isso de um lado, agora a gente vai lá pro outro lado e vamos colocar o nosso zíper também. É bem simples, uma peça bem gostosa de fazer. E prática. Tirar o excesso do zíper aqui. Já vou colocar o meu cursor. Então, o zíper, ele vai ser colocado na medida de 23 centímetros. Então, onde eu tenho os 23 centímetros, é onde eu vou colocar o meu zíper. Se você fizer esse porta-máscara, eu quero ver, tá? Então, você me marca. São dicas, meninas, que a gente leva para uma peça bem maior e que a gente vai ficando cada vez mais atenta ao acabamento, porque é o acabamento a principal divulgação do nosso trabalho. Olha lá como fica legal, ó, o distanciamento do meu zíper, ó, ele fica sempre o mesmo, tá vendo? E o acabamento acaba ficando sempre perfeito, ó, lisinho. Agora, o que eu faço aqui, ó? Coloquei o meu zíper, eu vou levar o meu porta-máscara aqui em cima e vou ter uma distância de 1 centímetro aqui, ó, tá? Entre o meu zíper e o meu plástico, 1 centímetro. Então, eu meço aqui, ó, e já venho vincando. Pra produção, essa peça é muito legal, porque ela é bem facinha de fazer, tá vendo? A gente não precisa de muitas coisas, só vem medindo aqui, ó, deu 1 centímetro, eu já venho aqui e vou passar uma costura na lateral, ó, fechando os dois lados. Ó, fechei aqui os dois lados, agora vou tirar todo o excesso. Vou refilar a minha peça. Vou deixar ela com acabamento bem lisinho. Ó, dessa forma, tá? Agora eu venho com o meu bolso e a gente vai aplicar esse bolso na parte de trás. Ó, então esse 1 centímetro vai dar exatamente, ó, o meu viés. Olha lá como vocês vão ver aqui, ó, tá vendo? Agora a gente vai costurar aqui também, ó. Eu gosto de primeiro fazer um para depois fazer o outro, para não correr o risco de ficar torto. Mas você pode já vir direto, ó, conforme várias peças que você for fazendo, já vai fazendo direto. Vou cortar aqui.
com saudade de fazer ao vivo à tarde, faz tempo, né? Ó, aqui embaixo eu também vou passar uma costura, só pra deixar mais firme, pra facilitar a aplicação do viés. Olha que lindinho que já tá ficando, ó. Tá? Então a gente já tem aqui, ó, um bolso na parte de trás, que já tá aplicado, e a gente já tem aqui, ó, na parte da frente também tudo certinho. Agora a gente vai fazer o acabamento com viés. Olha como é muito simples essa peça. Dá pra você fazer várias. Como que eu gosto de fazer o acabamento do meu viés aqui, ó? Eu deixo aqui mais ou menos 1 centímetro de sobra. Eu dobro aqui, ó, pra dentro. E eu fecho aqui, ó. Só que ele fica muito feio se você fechar e deixar dessa forma aqui. Tá vendo essa rebarba? Então, quando eu faço o fechamento, eu dobro essa pontinha aqui, ó. Tá vendo? E eu encaixo aqui, ó, bem certinho. Olha lá, tá vendo que eu não tô conseguindo ver direito porque eu tô fazendo de frente pra câmera. Mas aqui, ó, vai ficar lisinho, não vai ter ponta, não vai ter rebarba nenhuma, ó. Deixa eu só tirar essa linha aqui pra mostrar como vai ficar, ó. Vai ficar exatamente assim, ó, totalmente reto, não vai ter nenhuma rebarba pra fora. Então, venho aqui, dobro a pontinha pra dentro. E já encaixo aqui o meu viés. Porque fica muito feio, fica esquisito essa parte do acabamento com a pontinha mostrando. Então, você vai colocando ela pra dentro. Até que ela fique bem ajeitadinha aqui. E aí, a gente vai fazer um cantinho mitrado. Pra fazer o cantinho mitrado, o que que eu faço? Vou tirar vocês aqui de novo, peraí. Virar a câmera. Ó, pra fazer o meu cantinho mitrado, eu vou vir costurando até aonde eu tenho aqui, ó, o L da minha costura. Então, eu vou costurar até aqui, vou dar um retrocesso, vou tirar da máquina e vou mostrar pra vocês. As peças vão ficar tontas, mas é pra vocês conseguirem ver bem. Ó, cheguei aqui, eu retiro da máquina, ó. E aí, quando eu faço a curva aqui, ó, pra fechar, tá vendo que ele já vai formando o cantinho mitrado? Ele vai ficar igual uma seta. Quando eu fecho, ó, ele já fica o cantinho perfeito. Então, dessa forma, eu venho ajeitando na minha máquina e já faço o cantinho. Então, ó, costurei até aqui, ó, onde começa a minha outra costura. Quando eu faço o ângulo aqui, ó, ele já vai me dar uma seta. Ele vira uma seta. Se você olhar, ó, de frente, tá vendo? Ele tá parecendo uma seta. Nessa seta, você segura com a ponta da unha e faz o seu cantinho aqui, ó. Certo? Deixa eu ver se vocês estão com alguma dúvida. Vou ativar os comentários aqui só enquanto eu faço aqui essa parte. Vão me perguntando aí se você tiver alguma dúvida. Eu sempre tiro da máquina, tá? Porque eu não consigo fazer ele perfeito se eu deixar na máquina e fazer aqui. Então, eu gosto de tirar. Aí, eu venho até a minha próxima costura aqui. Vou mostrar pra vocês. Eu tô usando o boneon. E muita gente fala que é difícil, né? Fazer o cantinho mitrado com o boneon. Ó como fica. Perfeito, tá vendo? Ó. Dessa forma aqui. No final, eu repito as medidas e também nos meus stories tá lá, tá? Então, ó, vim costurando até aqui, ó, tá vendo que a minha... Deixa eu colocar a mão aqui pra vocês verem bem, ó. A minha costura aqui, ó, é onde eu paro. Quando eu viro, olha só, se eu olhar de frente, eu tenho uma seta. Tá vendo? Quando eu montar o ângulo. E aí, é só fechar essa seta, ó. Quando eu fecho essa seta, ele forma o meu cantinho mitrado aqui. Alguma dúvida? Vai ficar gravado sim, você vai poder ver quantas vezes você quiser. Chegou aqui no final, a mesma coisa, ó. Corta com 1 centímetro, dobra e vem fechando para que você esconda essa rebarba do seu viés todo pra dentro. Pra ficar com o acabamento perfeito.
Olha só que rapidinha. Ó, tá vendo? Ó, não fica rebarba nenhuma pra fora. É só você jogar tudo pra dentro pra ficar bem bonitinho. E o cantinho, ó como fica perfeito aqui, ó. Cantinho bem certinho. Todos os cantinhos, ó, aqui deu pra ver bem, ó. Tá vendo? Bem retinho e as rebarbas, ó, sem nenhuma pra fora. Isso aqui, mulher, faz muita diferença no seu negócio, tá? É acabamento. Eu podia até ter colocado uma etiqueta aqui e não coloquei. Mas isso aí a gente pode fazer depois. Eu posso até colar uma aqui. Isso vai fazer diferença. Se você quiser, dá pra você colocar o adesivo, né? De sujinhas e limpinhas. A Arte da B fez um vídeo esses dias que eu vi, mostrando como fazer esse adesivo. Então veja lá na aula dela como que você faz esse adesivo com papel transfer. Deixa eu só posicionar vocês agora, porque agora a gente vai colocar o botão. Tá claro, né, essa luz? Deixa eu tirar aqui pra ver. Tá estourando a luz. Deixa eu desligar. Aí. Agora ficou melhor, né? Olha lá. Então, ó como ficou o cantinho. Bem perfeitinho, cantinho mitrado. E, ó, do nosso ladinho aqui também, ó, sem nenhuma rebarba. Agora eu vou colocar o meu botão. Lembra lá que eu falei no começo da aula que a gente estruturou esse botão, deixou ele bem seguro pra gente poder fazer a aplicação. Então, o que que eu faço aqui, ó? Eu vou dobrar o meu porta-máscara no meio, vou vincar, marcando aqui, já venho em cima do meu viés, tá? Eu não vou colocar isso fora do meu viés. Cadê meu agulhão com ponta? Esse aqui tá sem ponta. Será que eu vou conseguir vazar? Vamos ver, né? Consegui. Ó, vazei aqui com furador manual mesmo. E eu vou colocar aqui o meu botão. Então, ó, de um lado eu venho e vou colocar a parte do meu botão. Ó, tô usando um botão Ritas de plástico. Tem vídeo aqui no IGTV mostrando como fazer a aplicação correta desse botão, tá? Que é bem facinho, ó. Já fiz a aplicação aqui de um lado, agora eu vou fazer aqui do outro. Você só tem que se atentar que o seu botão ele tem que ficar em cima do seu viés para dar tudo certo. Deixa eu achar aqui a outra parte do meu botão. Vou encaixar. Peraí, gente, que eu não tô vendo os comentários. Gostaram? Manda coração pra mim. Deixa eu só aplicar o botão. Estava com saudade de passo a passo? Pronto. Matamos a saudade. Qual lado você coloca o viés? O viés? Macho ou fêmea? Como assim o viés? Olha lá que lindo que ficou. Tá vendo? E aí, porque o seu botão, ele tem que escapar na sua mão e não na mão da sua cliente. Então, ó, coloca aqui, ó, faz vários testes. Tá tudo certo? Tá ok? Olha que lindo que ficou. Essa cor aqui também ficou bem legal. E olha lá quando eu falei pra vocês do acabamento do zíper. Fazendo dessa forma, você vai ter sempre um acabamento bonito aqui nessa parte. É muito feio quando a gente pega uma peça e ela tem várias ondas no zíper aqui. Que a gente começa a colocar aqui, a gente vem com um grau de costura, depois a gente abaixa e sobe. E esse zíper, ele não fica retinho. Com essa técnica que eu mostrei pra vocês hoje, de você seguir, né, o calcador, posicionar certinho o seu viés, ele vai ficar sempre desse jeitinho aqui, perfeito. E o viés, gente, é treino. Não foi sempre que a gente fez um viés bonitinho, né? Quem já faz um viés bonitinho. É treino, mas nunca pode parar na metade. Começou a fazer, não faça só um, faça vários. E não tenha medo das peças com viés. É essas peças que vão melhorar a sua técnica. Então, se você tiver que fazer 10 peças dessa, quando você colocar as 10, você vai ver a diferença que a nona tem da primeira. Porque você já conseguiu ter uma experiência muito grande, já se familiarizou com o material. Então, faça assim esses desafios para você mesma. E tenta fazer, quanto mais você fizer, melhor.
Então, ó, fica bem legal, um acabamento perfeito. E aqui, ó, nessa parte do zíper, a gente coloca as máscaras limpas, né? E na parte do botão, a gente coloca as máscaras sujas, né? Vai ficar salvo sim. Ana, você pode repetir onde eu vejo quem fez o transfer das sujinhas e limpinhas? Arte da B, o canal dela, tá? Arte da B, só jogar lá no YouTube que vai aparecer vários vídeos dela. E é um dos recentes que ela fez aí, um porta-máscara lindo também. E ela ensinou a fazer o adesivo para você colocar nas máscaras, né? Limpinhas e sujinhas. A linha que eu uso, gente, é essa aqui. É uma linha de poliéster, é uma linha para bordado. Ela é da Ricamari e a referência dela é 2182. Lá na minha loja, ela tá como linha pra quilt. Eu uso esse tom de linha pra tudo, tá? Ai, Ana, mas você usa ela em cores escuras? Uso e acho que fica lindo. Olha só. Esse aqui é o viés Boneon também, no vinho. E eu usei essa mesma linha. Então eu acho que fica muito bonito. Lógico que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Pra não fazer as costuras tortas. A gente tem que se alinhar, né? E tentar fazer, por quê? Quando a gente usa um pesponto de uma cor diferente, o que acaba acontecendo? Ele vai destacar, então se você tiver qualquer pontinho pro lado aqui, ó, ele vai mostrar. Então se você vai fazer e ainda não tem segurança pra fazer um pontinho reto, usa a linha da mesma cor que você tá trabalhando, tá bom? Gente, ó, eu não calculei o preço dessa peça. Mas, ó, com 50 centímetros de cristal, você consegue fazer 4 peças. E o cristal, na minha loja, se eu não me engano, tá R$13,10, se eu não me engano. Todos os materiais eu tenho lá na loja, tá? Tanto o viés Boneon, o cristal, zíper, tenho tudo lá, cursores. Essa linha vai para máquina doméstica? Vai na máquina doméstica também. O cristal é o 0,30. A gramatura desse cristal que eu usei é o 0,30. Gente, eu fiz vários. Pra você ter ideia, ó. Olha só. Meu filho vai adorar distribuir isso aqui na escola, né? Então eu fiz, ó. Olha essa vermelha aqui com viés Cinderela. Ficou bem legal também esse viés poá. Usei um botãozinho aqui, ó, de coração. Acho que nem dá pra ver direitinho, ó. Deixa eu virar aqui pra ver se vocês conseguem ver. Não dá, ó. Mas é um botãozinho de coração. Olha só. Gente, lá no meu canal no YouTube tem vídeo ensinando vocês a precificarem, tá? Então, é só você dar uma olhadinha lá e fazer suas contas. Às vezes eu dou a sugestão pra vocês aqui, mas não é sempre que eu faço isso. E também você tem que ter esse hábito, mulher. Não tem como você ter um negócio sem saber precificar. Ou deixar isso pra outra pessoa fazer. Não faça isso, tá? Porque é o seu negócio, você tem que cuidar dele. Qual a diferença desse viés para o viés de gorgurão? O viés de gorgurão, ele é mais duro. Ele é bem mais rígido. O viés de Boneon, ele é bem maleável. O viés de gorgurão, quando você coloca ele em pé, ele fica. O Boneon, ele não fica, ó. Tá vendo? Você tenta colocar ele em pé e ele não estrutura. Ele não tem estrutura nenhuma, ele não fica. Esse aqui é o Boneon. Ele tem, a gravação dele parece muito um elástico, tá vendo, ó? Parece um elástico, mas é gorgurão, é Boneon. Quando é molinho assim, ó, é Boneon. Quando ele é mais durinho, ele é o de gorgurão. Esteticamente, o de Boneon pro de gorgurão, você não consegue ver a diferença. A única diferença que você vê é nessa questão, que o Boneon ele é bem molinho e o gorgurão ele é mais encorpado. O cristal, sim, as medidas é 23 por 26. Ana, você dá aula na máquina de bordar? Mulher, não dou aula presencial. Minhas aulas são todas online. Uso o mesmo tipo de linha para bobina? Já usei muito. Hoje eu uso a bobina descartável na minha máquina por questão de praticidade. Mas eu já usei muito essa linha de bordar na caixinha da bobina também. Nunca me deu nenhum problema, tá? Mulher, vocês têm que entender o seguinte. A linha vai muito do material que você está utilizando. Se é uma peça que ela precisa ter mais resistência, que essa linha quebre, você precisa trocar a linha.
Se a sua máquina suporta, é por isso que eu sempre falo pra vocês, quando você vai adquirir uma máquina, você tem a sua máquina, você precisa entender quais são os materiais que você vai conseguir costurar nela. Então, vamos supor que eu tenho uma máquina doméstica e eu quero costurar o sintético nessa máquina doméstica. Então, eu preciso entender melhor de quais as gramaturas desse sintético a minha máquina aguenta. Porque eu vou precisar de uma linha mais resistente para costurar um material mais resistente. Aqui a gente está trabalhando com tecido, com plástico, com gramaturas finas. Todos esses materiais aqui, peças pequenas, eu costuro com essa mesma linha. Até as minhas peças maiores, que são bolsas, eu costuro com essa linha. Essa linha é uma linha de bordar, ela é uma linha resistente, só que dependendo do tamanho da sua peça e conforme o peso que essa bolsa vai receber, eu preciso aumentar a gramatura dessa linha, eu preciso aumentar a tensão, né? Porque qualquer linha que a gente pegue, que ela arrebenta, a gente precisa ter cuidados. Então, sempre quando você for escolher a linha para você costurar, veja qual material você está trabalhando e qual a finalidade daquela peça. Ela não vai receber muito peso, ela não vai ter muito impacto, ok, eu posso costurar com uma linha de algodão, posso costurar com uma linha de poliéster, e aí é tranquilo. O que você não pode fazer é usar uma peça, uma mala que vai muito peso, com uma linha que vai acabar arrebentando conforme o peso. Ana, já acabei de ensinar, Sueli, depois essa aula vai ficar gravada, você assiste do começo que tá tudo lá. Vamos lá repassar as medidas, ó, um plástico cristal nas medidas de 23 por 26, uma vez no cristal 23 de largura por 26 de comprimento, uma vez no plástico 15 por 26, que é o nosso bolso, um zíper de 28 centímetros, um cursor e o viés para você fazer o acabamento. Vai aproximadamente 2 metros de viés aqui, tá? Ainda sobra, vai 1,5 metro mais ou menos. Mas se você for comprar o boneão, compra 2 metros para ter sobra, tá? E aí, ó, a gente vai ter essas lindezas aqui, gente. É muito facinho de fazer, com certeza uma opção aí para você ganhar dinheiro agora, que é os porta-máscaras, né? A bola da vez, todo mundo tá querendo comprar, porque começou a volta às aulas, todo mundo tá precisando mandar, principalmente pra criançada. E dá pra você personalizar. Aqui, ó, teve uns aqui que eu fiz com alcinha. Olha aqui a alcinha. Essa alcinha, eu coloquei aqui um ilhós número 50. Esse ilhós, olha só, eu também fiz a mesma coisa com o meu botão. Eu escolhi um lugar onde ele tem estrutura, que ele tem o meu viés aqui, ó. Por quê? Porque ela vai puxar isso aqui e não vai rasgar. Então, olha só, tá bem aqui o meu ilhós. E fiz uma alcinha aqui, só que pra eu conseguir colocar esse ilhós aqui, a minha alcinha ela vai ficar pra cima, ela não vou conseguir colocar ela de lado. Se eu quiser colocar ela de lado, então eu venho com o meu ilhós desse lado aqui. Porque ela não vai ter essa mobilidade de trançar pros dois lados, porque é uma peça pequena, tá? Então, ó, coloquei o ilhós 50 aqui e ele ficou assim, ó, a minha alcinha. E essa alcinha eu fiz com o próprio viés, tá? E aí o bolso é assim, ó, aqui coloca as limpinhas e aqui, ó, as sujas. Certo? Alguma dúvida, mulher? Tem sim, esse daqui é o mosquetão de 1 centímetro, tá? Lá na loja tá mosquetão para chaveiro, ou para alcinhas, tá? Mas tem na loja, tem tanto o prata quanto o dourado. O dourado eu não subi nenhum aqui. Ficou alguma dúvida, mulher? Acho que não, né? Repete as medidas, por favor. Ó, 23 por 26, uma vez. E nos meus stories eu coloquei as medidas também. Depois vocês printem a tela lá. Dá uma olhadinha nos stories e printa a tela. Uma vez no plástico, 26 por 23. 23 de largura e 26 de comprimento. Uma vez pro bolso, 15 por 26. Um zíper de 28 centímetros e um cursor. E o viés, aproximadamente 1,5 metro de viés você consegue fazer, tá? Gostaram? Manda coração pra mim, por favor, que eu quero muitos corações aí, se vocês gostaram. Fica muito prática. E sabe o que eu gostei, gente? Porque fica fácil da criança identificar, né? O que é sujinho e o que é limpinho. Porque o meu filho tava fazendo muita confusão. Mesmo que eu fiz um zíper azul e o outro eu fiz, acho que vermelho. Eu fiz de 2 cores. Mesmo assim, ele trocava os lados. Então, sabendo que o bolso, o botão é pra suja, ele memorizou melhor.
Então fica muito mais fácil, tá? É legal, é prática, é uma peça super vendável, então eu espero muito que vocês tenham gostado. Dei uma boa atrasada nessa aula, que era pra eu ter trazido ela pra vocês desde a semana passada, mas não consegui. Mas tá aí, tá pago, né? Então, mulher, ó, compartilha esse vídeo, vai ficar salvo aqui no IGTV. Comenta lá pra mim, depois se você fizer, vai lá e deixa um comentário que eu quero saber se você gostou, tá bom? Vai ficar gravada a aula aqui no IGTV, já vou subir essa aula. Fica bem legal, fica bem legal mesmo. A minha sobrinha também amou, então eu já falei, meu filho já até fez encomenda. Mãe, eu quero dar para os meus amigos. Então, como eu fiz um monte, ele vai ter um monte de amigo para presentear, né? Porque olha só, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fiz 7. Aí eu fiz essa daqui, ó, eu fiz mais larguinha, mas aí eu não gostei, por isso que eu nem passei as medidas pra vocês. Olha a diferença. Deixa eu pegar uma aqui que tá uma cor mais contrastante, pra vocês verem, ó. Essa, a vinho, é a medida original que eu passei pra vocês, tá? A vinho, aí ficou um tamanho excelente. Essa rosa eu fiz um pouquinho mais, eu fiz uns 3 centímetros a mais. Mas aí eu não gostei, então eu prefiro essa daqui que ficou um tamanho bem compacto e cabe aqui até 3 máscaras, tá? Então é o ideal para eles irem para a escola, trocar e guardar. Então é isso, mulher. Muito obrigada pela sua presença. Espero muito que vocês façam. Use e abuse desse projeto. E se você fizer, me marca que eu vou adorar. E dá pra fazer com retalhinhos que você tem aí no seu ateliê. Ana, não tenho o cristal. Faz com vinil translúcido. Não tenho vinil translúcido. Faz de tecido, faz de PVC. Faz material que você não fica colocando desculpa, tá? Ah, eu não tenho material perfeito. Faz com o que você tem. O melhor que você vai fazer hoje é aquilo que você tem. Não tem uma máquina industrial, faz com a sua doméstica. E já coloca o objetivo para você comprar a sua industrial lá na frente, tá? O que eu quero saber aí é se você vai ter uma ação. Não adianta nada você ter o conhecimento e não produzir uma ação com ele. A partir do momento que você fizer uma, posta lá bonitinho com as máscaras dentro. Se você fizer máscara, já coloca aí as máscaras para vender também. Faz combinando, faz tudo certinho. Usa os cursores, ó, de personagem. Pode colocar tag com o nome da criança. Aí é com vocês, tá bom? Mulher, um beijo e até qualquer momento aí.